Estamos recebendo hoje Gilberto Kassab, graduado em Economia pela Universidade de São Paulo, graduado pela Escola Politécnica também da USP em Engenharia Civil. Teve uma carreira política construída com vários cargos eletivos, vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-prefeito, eleito na chapa do José Serra, prefeito, eleito diretamente, aliás, diga-se de passagem, o único prefeito reeleito no mandato sucessivo, ministro das cidades, ministro da ciência, enfim, uma carreira bastante sólida do seu ponto de vista político. E estamos hoje aqui para tratar sobre a cidade de São Paulo. E aí, Gilberto Kassab, peço a licença, o protocolo mandaria nomeá-lo como ministro, mas como vamos falar de cidade, vou chamá-lo de prefeito. Prefeito Gilberto Kassab, muito obrigado por aceitar o convite para vir conversar sobre a cidade de São Paulo. Antes de prefeito, seu amigo, eu quero cumprimentar o Escritório Manhã de Almeida, você, Marcela, a sua equipe, pela iniciativa de ouvir pessoas que tenham, ao longo dos últimos anos, tido uma participação importante na história de São Paulo. Até porque São Paulo é uma cidade muito complexa, uma das maiores cidades do mundo, e efetivamente colher depoimentos que possam servir de legado para o futuro é uma iniciativa bastante louvável, meritória, essa é a razão de estar aqui, não apenas participando, mas cumprimentando pela iniciativa. Muito obrigado e, justamente, entrando nessa questão da cidade de São Paulo, o que eu peço para o prefeito Gilberto Kassab falar inicialmente? Como foi essa sua passagem na Prefeitura de São Paulo? Seu legado, suas frustrações, enfim, como foi essa passagem? Eu entendo que eu cheguei à Prefeitura de São Paulo numa condição muito privilegiada comparando-se com os meus antecessores. Primeiro porque eu nasci em São Paulo, sempre morei aqui, a minha formação universitária, ela é complementar do que diz respeito à vida pública, porque ela tem o lado do economista, que entende um pouco de números, mas o lado do engenheiro, numa cidade que precisa de tantos empreendimentos, tantas intervenções, associada já a uma experiência política que eu tinha razoável. Eu já tinha sido em São Paulo vereador, já tinha sido vice-prefeito, já tinha sido secretário municipal, conhecia bem Brasília para poder me socorrer de Brasília, que na verdade é o poder que tem mais recursos nas parcerias com as cidades. E isso nos proporcionou efetivamente não apenas ter iniciativas, mas ter apoio para que a gente pudesse implantar projetos importantes. São Paulo é muito difícil, São Paulo tem hoje 13 milhões de habitantes, naquela época já tinha 12 milhões de habitantes, 8 milhões de eleitores, e aqui convivem todas as tribos, aqui convivem imigrantes de todas as partes do mundo, aqui convivem todas as religiões. São Paulo é o foco de tudo e é uma cidade muito densa do ponto de vista demográfico, com um tamanho quase que incompatível com o número de cidadãos que aqui moram, e o desafio, portanto, é muito grande. E a questão imobiliária, a questão da distribuição do uso do solo, ela é uma das questões mais importantes na gestão da cidade. Justamente nessa parte da densidade, do adensamento, da ocupação regular e irregular do solo, é que um dos projetos que me pareceu bastante positivo e que acabou, até por esses problemas de sucessão de governos, não ser levado adiante, foi a intervenção no centro da cidade. São Paulo tem um centro histórico importantíssimo, que tem todos os seus equipamentos públicos disponibilizados para o cidadão, mas é muito mal utilizado e hoje encontra-se na situação de penúria que todos conhecemos. Então, também, sobre essa questão do centro, a revitalização do centro, o projeto Nova Luz, o que não andou dentro do projeto? Primeiro, é lamentável que as administrações elas não dão sequência aos projetos dos antecessores. E tem diversos bons projetos na história da cidade. Eu cito o caso dos céus, é um projeto de intervenção urbanística. A nossa antecessora, Marta Suplicy, que teve a iniciativa de implantar os céus. Ela fez 21 céus. E os céus passaram a ser na cidade de São Paulo não apenas um equipamento de ensino, mas também um equipamento de convivência da sociedade, da comunidade ao seu redor.
Bom, nós fizemos mais 25 CELs, demos continuidade. E no centro, no caso específico da nossa gestão, nós iniciamos uma série, em parceria com o então governador Serra, de bons projetos na cidade de São Paulo. E, infelizmente, a maior parte deles não teve sequência. Porque para o centro nós temos que levar, não apenas para Nova Luz, para o Parque Dom Pedro, mas para o centro expandido também, nós temos que levar moradias, porque não há região que consiga se desenvolver se não tiver moradias. Bons serviços e também equipamentos culturais. Nas maiores cidades do mundo, o centro sempre é uma referência em relação às atividades culturais, porque é no centro que as pessoas da cidade se encontram, é no centro que você teve o início da cidade, é no centro que você tem a história da cidade. E isso foi iniciado com, então, o governador Covas, lá atrás, quando ele recuperou a Estação da Luz, não é? Quando ele recuperou importantes equipamentos públicos, né? A Sala São Paulo, iniciativa dele, e depois teve uma sequência que foi cessada ao longo dos últimos 6, 7 anos, infelizmente, e no momento agora nós não temos quase que nenhuma intervenção, e isso é muito ruim. Então, é o ponto, ou um dos pontos mais importantes. Mas você, quando falou de intervenção, quando falou, relembrou 2006, a questão de fios, na verdade, uma cidade ela precisa ser bonita, porque quando ela é bonita, ela resgata a autoestima daqueles que moram na cidade, que precisam gostar da cidade que vivem, não é? Mas também ela precisa ter bons serviços, não é? Na nossa gestão, por exemplo, em relação à autoestima, nós tivemos 2 projetos emblemáticos. O projeto da Lei Cidade Limpa, que deixou de dar a São Paulo a condição de cidade mais poluída visualmente do mundo. São Paulo era a cidade mais poluída visualmente do mundo. E com o projeto da Lei Cidade Limpa, passou a ser a cidade menos poluída visualmente do mundo. E uma coisa simples, como nasceu? Nasceu de uma visita minha a Barcelona. Eu me recordei, quando eu estive lá, num encontro de prefeitos, representando naquela época ainda na condição de vice-prefeito, o então prefeito Serra. Eu chegando na cidade, eu vi que a cidade era maravilhosa. E eu me recordei, quando criança, quando eu visitei a cidade com meus pais, que era uma cidade que não tinha nenhum atrativo. É o que aconteceu em Barcelona. Ela passou a ser passou a ser sede da Olimpíada, passou uma série de intervenções, e eu lembrava aquele monte de outdoor, placa das minhas recordações de infância, e sumiu tudo. Eu falei, poxa, mas se Barcelona passou por essa transformação, por que não São Paulo? Voltei para cá e com muita determinação acabamos aprovando uma lei, e São Paulo hoje é referência no mundo inteiro. As intervenções que você falou em relação ao enterramento de fios, estávamos até conversando agora há pouco, e outros serviços que podem servir como referência, eu cito a Avenida Paulista. Foi na nossa gestão que nós reformamos as calçadas, nós enterramos fios, mudamos a iluminação, acabamos com aquela poluição que não dava para ver nem os prédios. Eu não sei se você lembra, eram aquelas faixas, placas, banners que ocupavam o prédio inteiro. Na Faria Lima também, na Rua Mauri, na Rua Oscar Freire. E tínhamos um plano diretor, em parceria sempre com as comunidades. As avenidas ou ruas seguintes seriam Teodoro Sampaio, Voluntário da Pátria, Cidade Jardim. Pararam. Associado a essa intervenção da prefeitura, estávamos definindo um programa de ação com as operadoras para que elas pudessem, por iniciativa delas e compulsoriamente, ter um planejamento de também enterrar os fios. Isso estava indo muito bem, com muito cuidado, porque elas têm os seus limites, é algo muito caro, mas também acabou parando. Mas são intervenções importantes, mas sempre associado numa cidade com 13 milhões de habitantes a bons serviços públicos, porque parte expressiva dessa população utiliza o serviço público, utiliza escola pública, são mais de 1 milhão de alunos na escola pública, utiliza o serviço público de saúde, então é importante as UBSs, as AMAs, os hospitais públicos, não é? Utiliza os parques, não é? E nenhuma cidade com essa dimensão vai conseguir ter um desenvolvimento sustentável, trazer qualidade de vida para a sua população, se não tiver bons serviços públicos.